Olá, meus amigos. Professor Rafael Lima falando com vocês para mais uma lição da EBD, lição de número 8. A princípio, uma das mais importantes. Jesus viveu a experiência humana. Essa lição ela está baseada no texto áureo de Mateus capítulo 23, a verdade prática trazendo que o Senhor Jesus Cristo teve uma vida social, amigos, parentes, interagia com pessoas, era conhecido dos vizinhos, moradores de Nazaré, onde ele foi criado. A leitura bíblica em classe se encontra em João capítulo 1, versículo 43 a 51 e Mateus 26, 37, 38 e 42, onde, em síntese, vai abordar o encontro de Jesus com Filipe e também com Natanael, e em seguida vai abordar a questão do Getsemane, ok? Num lado, um conhecimento revelatório que Jesus expressa para Natanael, do outro, uma vulnerabilidade humana exibida ali no Getsemane, quando Cristo sofre e pede para o Pai para que, se possível, ele passasse o cálice, mostrando a vulnerabilidade humana que ele também tinha. Então, na nossa introdução, nós trouxemos os objetivos dessa lição, que são três. O primeiro é identificar a experiência humana no ministério de Jesus. Muito fácil e simples isso. Segundo, explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. Daí entra um ponto um pouco delicado, porque o gancho desse segundo objetivo recai no terceiro, que é reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente, que, em minha opinião, ficou muito em falta nessa lição. Mas eu trouxe aqui uma solução para ajudar todos vocês que estarão assistindo esse vídeo. Dessa vez, a ênfase textual e teológica recai especialmente sobre a passagem do Getsemane, na qual Jesus vivencia uma experiência de angústia profunda. As perguntas cruciais que eu trouxe são quatro. Quais são as implicações ou resultados da experiência humana de Jesus? Quais as heresias que negam a humanidade de Jesus? Quais os seus precursores? E como essas heresias se apresentam hoje? Adentramos com a experiência humana ministerial de Cristo. Os conflitos, que ele teve com os grupos de seitas judaicas, fariseus, saduceus, herodianos. De um lado, os fariseus, que tinham uma política religiosa de acreditar na ressurreição, nos anjos, acreditar em toda a transcendência, ali advindo do tempo do segundo templo, do cativeiro persa, em especial quando surge todo o dualismo, toda a influência platônica também dentro desse jogo. Do outro lado, temos os saduceus, que negavam a transcendência, negavam os anjos, negavam milagres, negavam a espiritualidade, a ressurreição. Do outro lado, os herodianos, que faziam um jogo político dinástico, com Herodes, apoiando tributos a César e outros pontos que fazia convergir ali com o domínio da dinastia herodiana. Por isso que eles se chamam herodianos. A vida social de Jesus, com a sua interação com as pessoas, independentemente da classe social, econômica ou até mesmo a ideologia da época que as pessoas professavam, Jesus ele sabia lidar com toda essa divergência e com toda essa diversidade. E no ponto 3, a gente percebe que Jesus apresenta características humanas próprias dos seres humanos. Ele foi nascido de mulher, sofreu, sentiu sono, fome, sede, cansaço, e os versículos subsequentes aí que mostram essa síntese. Todavia, a lição ela vai trazer em seu bojo central, no seu coração, a essência dessa lição, que é a descrição das heresias e o combate a essas heresias, que é o apolinarismo, de um cara que era um bispo muito importante, e daí a gente pode pegar algumas lições para nós, como cristãos. Por ser um bispo muito importante, ele tinha reconhecimento de pessoas grandes na época, como, por exemplo, o próprio São Jerônimo, que foi o tradutor da Vulgata, a Vulgata Latina. Ele era considerado por Atanásio, é bem provável que aprendeu com Atanásio, e outros bispos que reconheciam
a grandeza teológica, digamos assim, do Apolinário. Porém, o que é o apolinarismo? É a doutrina cristológica acerca de Jesus Cristo, segundo a qual Cristo tinha um corpo humano e uma alma humana sensível, mas ele não possuía nenhuma mente humana racional, porque, de acordo com o apolinarismo, o Logos tomou o lugar do espírito humano. Aí você diz, isso é um absurdo, realmente parece uma coisa infantil. Só que as bases do Apolinário eram duas: ontológica, que para ele a união da divindade com a humanidade era na verdade uma justa posição. A divindade vem e ocorre uma justa posição. Essa lição, gente, é praticamente o que antecede um pouco o monofisismo e o que antecede um pouco a heresia que estudamos passada, né, do Nestório, o nestorianismo. É um pouco ali naquela pegada. Por quê? Porque mostra a base de como foi desenvolvido, né, o monofisismo e como que ele desenvolveu-se, porque essa proposta apolinarista é para solucionar um conflito de Calcedônia, tá? É um conflito que está tendo entre calcedonianos e monofisistas. Está tudo se dividindo ali no Império Bizantino e a gente vê lá na frente que isso vai desenvolver outras ideias, né? Até mesmo bispos e imperadores entram nesse jogo político religioso. A questão ontológica que ele diz que há uma justa posição, ele afirma que dois seres jamais podem ser um. Olha que Apolinário ele está pensando com a lógica, a racionalidade ao extremo, tá? Como ele era niceno, o que quer dizer isso? Ele professava o credo de Nicéia, do primeiro concílio que a gente estudou, e ele defendia a divindade. E para defender a divindade, ele teve que mutilar a humanidade de Cristo para permanecer a divindade intacta dentro da visão dele. O segundo aspecto é o psicológico ou subjetivo. Né? Apolinário afirmava que o verbo tomou o lugar do espírito humano porque era necessário que Jesus fosse imaculado e impecável no espírito, né? Que é a essência ali do ser humano. E daí tem uma sistematização filosófica platônica. Né? Ele se apoiava nessa divisão. Corpo, que é sarx ou soma, alma, que é a psique hologos, que quer dizer a, a alma no sentido racional, digamos assim, né? No sentido também das emoções, racional e das emoções, né? O que faz com que o ser humano ele interaja de certa forma com o mundo. E o espírito, né, que é o nous, o pneuma, né, a psique lógica, né, quer dizer a questão lógica do ser humano, a interioridade lógica do ser humano. Então, essa tricotomia platônica, a intenção do Apolinário era proteger a divindade justamente da mácula da experiência humana. Para ele, Jesus ele teve uma humanidade, ok, só que os efeitos e as consequências dessa experiência humana dele não afetaram o espírito. Por quê? Porque ele não tinha um espírito. Era o Logos que estava ali no lugar do espírito. Entenderam? Então, por mais que ele tivesse boas intenções, ele comete o erro ao mutilar a humanidade de Cristo. Na parte 3, nós trazemos aqui o monotelismo, tá? Desculpem-me aí o erro de digitação. É monotelismo. Cristo possuía duas naturezas, mas uma só vontade. Isso foi fundado pelo imperador Heráclio para unir o Império Bizantino, que estava dividindo-se em calcedonianos e monofisistas. O principal articulador foi o patriarca Sérgio. A intenção dele era evitar a separação das duas naturezas sem cair no monofisismo, que era, na verdade, a divindade que havia devorado e engolido a humanidade, de acordo com o monofisismo de Eutique, ou Eutico. Todavia, a ortodoxia cristã considera que Jesus tem duas vontades em perfeita harmonia. Quando a gente vai apresentar como essas heresias se revelam hoje,
Em meu parecer, o comentarista cometeu um equívoco de não deixar claro, tá? Ele começou a argumentar ali de uma maneira muito vaga, muito distante da lógica da lição. Mas nós podemos apresentar dois pontos. O primeiro, como elas se apresentam hoje, por meio do neopentecostalismo. A gente percebe que há uma ênfase muito forte na divindade de Jesus que minimiza a humanidade. E isso pode ser caracterizado como uma herança, tá bom? Dessas heresias apolinaristas e monotelistas. E ponto 2, movimentos esotéricos modernos. Ciência cristã, onde a mente humana é ilusória, teosofia, para a qual Jesus foi apenas um veículo do Cristo cósmico. Daí vocês podem estudar o Cristo cósmico, autores que vão lidar com essa questão gnóstica. Rudolf Bultmann é um dos especialistas nisso. Tem algumas cascas de banana ali no Rudolf Bultmann, mas a gente faz o nosso melhor para ler e extrair o que é bom. E a nova era, onde Jesus ele é extensão do divino. Então, é dessa forma que essas heresias se apresentam hoje. Quando a gente adianta para a conclusão, a gente percebe 4 questões. A humanidade de Jesus como exemplo de vida social, a importância do cristão por ter sua identidade cristã, ser sal da terra e luz do mundo, exemplo, saber lidar com a diversidade, com a divergência, saber ouvir o outro, saber dialogar com o outro. 3. Jesus viveu entre nós, sentiu todas as dores e alegrias de maneira plena, jamais se agarrou no fato de ser divino e andou de maneira muito humilde. A reflexão máxima acerca de como os evangelhos apresentam Jesus. Então precisamos agarrar esta lição com esses 4 pontos em mente. Desde já, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, vai lá e segue o nosso Instagram, ok? Se você puder, coopera conosco e vamos em frente, propagando o melhor da EBD, que, em minha opinião, essa é uma das melhores lições em décadas, ok? Então, fica com Deus, Deus abençoe. Tchau, tchau.